coisas muito legais que você pode fazer com injeção programável. Vou mostrar um vídeo do carro aqui. Esse foi um vídeo que eu fiz basicão no celular, lá no Autódromo Interlagos. Isso aqui é uma BMW GT de corrida, beleza? Vou mostrar para vocês o vídeo. Segura aí, só para vocês verem o carro. Fechou. Esse é o carro que eu vou mostrar para vocês, beleza? E tem um vídeo aqui que eu vou passar para vocês, que é um vídeo meu dentro do carro falando algumas funções do projeto, beleza? Então vamos ver junto. Pessoal, então vamos mostrar agora como que fica o cockpit de um projeto Full Motec como esse. Certo? Então tem diversas funcionalidades únicas que a gente fez para esse projeto que ajudam muito o piloto durante a corrida. Diversas interfaces no volante principalmente. Então a gente vai mostrar o dash, o volante e o keypad da Motec, certo? Então falando primeiro aqui do volante. Ele possui 6 botões e 2 chaves rotativas. O que eu estou falando aí é o seguinte. Nesse carro de corrida tem todos esses botões aí no volante e cada botão tem uma função. Beleza? Então, por exemplo, o rádio, todo mundo sabe, o piloto aperta ali o botão, ele fala no rádio com a equipe, já está com o microfonezinho no capacete e tudo mais. Só para vocês entenderem, todos esses botões, a gente que faz o chicote desses botões para ligar na injeção programável, beleza? Porque esses botões, quando o piloto aperta, a injeção sabe que o cara apertou o botão e a injeção vai fazer uma função, vai fazer alguma coisa. Beleza? Eu quero que vocês prestem atenção, principalmente quando eu for explicar desses 2 botões de baixo aqui, ó. Esse laranja aqui, que é o boost, e esses aqui, ó. Esse de baixo, tá escrito mapa, tá? Esses são os principais, que, cara, é uma função muito legal, que dá para fazer com injeção programável, em carro preparado de rua, que a galera adora, beleza? O rádio, por exemplo, não necessariamente esse botão tá ligado na injeção programável, não tem nada a ver, só o rádio, beleza? Mas vamos lá. Esse motor aqui, ele é turbo e ele tem uma válvula eletrônica de boost que a gente faz o boost control da Motec, certo? Então, basicamente, a gente tem 10 chaves de posição de boost aqui, que o piloto consegue selecionar na mão, ele muda a posição da chave e ele consegue ver no painel qual é o nível de boost que está selecionado, de 0 a 9. E esse botão de boost, o que ele faz? É um boost temporário, que o piloto... Vou explicar, porque eu sei que tem galera que está começando do zero. O que é isso que eu estou falando? Olha aqui na foto. Boost level. O que é boost? Boost é pressão de turbo. Tá vendo que tá de 5 aqui? O que isso significa? Nesse carro, e essa é uma funcionalidade muito legal, que dá para fazer em carro turbo. Em aspirado também dá para fazer, mas a estratégia é outra, né? Porque você não tem um turbo no motor aspirado, obviamente. Que você tem uma chavinha lá que, conforme você aumenta a posição da chavinha, o motor vem ganhando potência. Você vai colocando mais pressão de turbo. Então você vai mudando o acerto eletrônico do motor com essa posição dessa chave. Então, putz, vou dar um exemplo. O cara... vai andar um piloto novo no carro que não conhece. Põe na chave 1. Por quê? O motor vai estar mais manso. Aí, depois, o cara, ganhou confiança. Ele pode pôr na chave 2. Pode pôr na chave 3. Ele vem aumentando. Tem 10 posições. E, para um carro de corrida, você tem que pensar tudo nos mínimos detalhes. Às vezes, o cara tá andando a 200 por hora. É ruim o cara vir, tirar a mão do volante, pegar uma chavinha e fazer assim, entendeu? Então, o que a gente fez? Essa chave que eu mostrei ali no vídeo, ó, essa chave aqui de baixo é diferente do botão. Isso aqui é um botão que o cara aperta. Aqui é uma chave rotativa. O cara vem girando, como se fosse você aumentando o volume de um som, assim, ó, beleza? Do seu som. Só que a diferença uma chave rotativa com posições. Quando você mexe no som, o knob lá gira solto, né? Aí você tem posições, faz 1, 2, ela vai travando nas posições.
Então, por isso que eu falo, num carro de corrida, é ruim para o cara, às vezes, tirar a mão do volante e mexer para fazer uma ultrapassagem. Putz, quero um pouco mais de potência. Tira a mão. Então, a gente fez o quê? Além dessa chave, tem um botão. Então, a chave, ele muda mais assim num momento tranquilo. Ah, quero diminuir a pressão. Daí, na reta, ele vai lá, diminui a pressão. Ou quero aumentar a pressão de turbo. Ou seja, para quem está começando do zero, aumentar a pressão significa que tende a ter mais potência no motor. Como isso? Aí que entra na parte do acerto. Porque a gente configura a injeção para quando o cara mexer naquela chave, o motor ter mais potência. O que eu quero que vocês entendam nesse momento é que isso é uma coisa que dá para fazer com injeção programável. Você colocar chaves de mapa que aumentam a potência ou diminuem a potência. Que, como esse botão aqui, ó, o que a gente fez? A gente pode configurar ele do jeito que a gente quiser. Então, deixa eu explicar o que eu quero dizer com isso. Tem piloto que gosta de, cara, quando eu quiser fazer uma ultrapassagem, eu quero apertar o botão. E quando eu apertar aquele botão, é a mesma coisa se eu colocasse a chave no 10. No tudo que dá lá. Então, o cara vai lá, ele tá, putz, quero ultrapassar esse cara. Ele aperta o botão, aí vai para o nível máximo de potência do motor, ultrapassa o cara, depois ele tira o dedo no botão. Ah, Roberto, por que não anda sempre na pressão máxima? Porque não faz sentido numa corrida de 6 horas. Provavelmente você aumenta a chance do seu motor ter problema. Uma corrida de 6 horas, tem corrida que é de 12 horas. Corridas de longa duração, você tem que trabalhar com a vida útil do seu motor. Beleza? Então, por isso que não anda sempre no máximo. Mas é uma estratégia, você ter a possibilidade de apertar um botão para fazer uma ultrapassagem. Só que olha só que massa. A gente tá, o tópico da aula é o quê? Os diferenciais das injeções programáveis. Com a injeção que a gente usa nessa BM aqui, a gente pode configurar aquele botão de ultrapassagem como o cara quiser. Então, por exemplo, se o cara quiser dar um toque só no botão e sobe a pressão, assim ele não precisa ficar com o botão segurando o botão. Ele só dá um toquezinho e vai para o nível 10 de pressão por 20 segundos, por exemplo. Depois da ultrapassagem, volta automaticamente para o nível que ele está na chave. Vocês estão entendendo o que é uma injeção programável? Por que eu achei muito massa o comentário que vocês mandaram? Cara, é uma folha em branco. Cara, é exatamente uma folha em branco. Você consegue se preocupar até com esses detalhes. Tipo, o cara vai ficar com o botão segurando ou ele só dá um toquezinho? Você pode configurar. O cara dá um toquezinho no botão para ligar, daí se ele der um toquezinho de novo, ele desliga. Cara, é um negócio extremamente configurável. Beleza? Então, assim, no dia a dia, vamos falar daqueles projetos que a gente falou. Se o cara vai fazer que nem mandaram no chat aí, mandaram no chat na aula passada, cara, tem um monte de carro, de colecionador aqui que os caras são loucos para pôr injeção eletrônica. Cara, você não acha que o cara iria curtir, por exemplo, você colocar uma chavinha de 2 posições, aonde uma você coloca, por exemplo, ó, esse aqui é um acerto de economia. Você coloca lá, ó, cara, quando você quiser, você está andando na cidade, tranquilo, você quer economizar combustível, coloca a chave para o lado, o seu motor vai ter um acerto, então você vai ter que mexer nessas tabelas aqui, de maneira que o motor do cara vai ficar mais econômico, porque você fez um acerto para a economia. Ó, você tem aqui, ó, coloca aqui para o outro lado, você vai ter um desempenho melhor do seu motor. Você não vai, é quando você não quer ter economia, você quer ter máximo desempenho. Ó, a galera tá curtindo, muito massa. Vocês estão entendendo, galera? Ó o Clash lendário. Isso é num parque de diversões, exatamente, cara. Então você consegue fazer muita coisa, cara. Então é isso que eu quero que vocês entendam, principalmente a galera que vem com a cabeça do remap, tá? Ó, Roberto, se não me engano, vinha uma injeção programável, o mesmo sistema, porém marcha por marcha. Sim, você pode colocar, normalmente se usa esse sistema de pressão por marcha em carros de arrancada. Normalmente a galera usa em marchas maiores, né? 5ª marcha, 6ª marcha, 4ª marcha, se usa normalmente uma pressão maior que em baixas
marchas, de primeira marcha, segunda marcha. Por quê? Cara, de primeira, segunda, o carro já está patinando, já é difícil, muito mais difícil de você ter o controle ali no pé. Então, na largada, a galera tende a usar menos pressão do que em marchas maiores. Por isso que existe essa funcionalidade nas injeções programáveis, beleza? Isso que o Lucas falou existe, é bem padrão, em diversas injeções tem, beleza? Então, olha quanta coisa dá para fazer. E é isso que eu quero que vocês saquem essa diferença, porque no mundo do remap, você está mais amarrado. Não tem como você fazer esses detalhinhos para o seu cliente, certo? E, cara, você pode ter certeza que esses diferenciais que os caras, que o cliente bom gosta, Cara, vou dar um exemplo. Esse painel aqui, ó, ele é extremamente configurável, tá? Você consegue mudar o que está escrito aqui. Se quiser colocar em português, você coloca. Se quiser mudar a cor, você coloca. Aqui, se tá a rotação aqui, mas se quiser colocar velocidade aqui, você coloca. Se quiser colocar nível de combustível que você coloca, é um negócio totalmente configurável. E, cara, eu já tive clientes que eu passei horas junto com o cara fala, pô, muda esse detalhezinho para mim. Agora, putz, eu quero que mude de uma outra maneira. Cara, dá para fazer muita coisa. Beleza? Ó o Felipe, como a injeção entende ou lê uma chave seletora dessas de posições? Existem funções específicas nas injeções? Perfeito. Cara, é uma maneira assim... Eu vou explicar de uma maneira simples, tá? A injeção, ela vai receber uma tensão elétrica, então vai estar ligado no chicote, certo? Vou fazer um desenho aqui, ó. Você vai ter, quem é aluno meu sabe que eu faço esse desenho aqui direto. Você vai ter aqui a sua ECU. Roberto, o que é ECU? Cara, ECU é injeção programável. É uma injeção eletrônica, tá? Nesse caso, isso aqui é a injeção. Sua injeção programável tá aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, injeção programável. Beleza? E aqui eu vou fazer um desenho da chave. Isso aqui é a chave de posição. Beleza? Obviamente você tem o quê? O chicote de ligação entre elas. Essa chave de posição, então ela tem várias posições. Então, posição 1, 2, 3, 4, 5. O que acontece é que ela é feita de uma maneira que, quando você liga na posição 1, a injeção recebe um sinal elétrico aqui que ela entende como posição 1. Ela recebe aqui uma tensão elétrica. Uma tensão. Beleza? Ó, se você muda para posição 2, ela vai receber um outro valor aqui. E ela vai falar, opa, mudou para a chave 2. Então, você vai ter o chicote lá dentro, beleza? Essa chavezinha, ela tem vários resistorzinhos aqui dentro, tá? Ela funciona como se fosse um TPS, de uma maneira mais simples assim, beleza? E uma coisa técnica, já que vocês estão fazendo pergunta técnica, pode fazer. Quando a gente pega uma injeção, tem aqui os conectores da injeção, perfeito? Lá dentro tem vários pinos, tá vendo? Tem alguns pinos da injeção, que são os pinos de entrada. Por que entrada? Cara, porque o sinal está entrando na injeção. Muito simples. Então, aqui você liga sensores. Tudo que a injeção vai medir, ó, o que a injeção mede? Temperatura do motor, mede a rotação do motor, mede o pedal do acelerador, certo? Ela mede algumas coisas. E ela faz o quê? Ela comanda algumas coisas. Por exemplo, ela liga e desliga coisas. Ela liga a bomba de combustível, ela liga ventoinha, ela liga os injetores, ela aciona bobinas. Qual que é o básico que uma injeção programável faz? Qual que é o básico? A injeção faz o básico. Cadê o básico? Está aqui. Combustível e ignição. Se ela controla a quantidade de combustível e ela controla o momento que acontece a centelha, a gente vai ter pinos do quê? De saída. Por quê? Porque ela manda ligar. É diferente um injetor, ela não está medindo nada ali do injetor, ela está só ligando. Liga o injetor para injetar combustível. Desliga o injetor. Aciona a bobina.
Isso são pinos de saída. Então, nesse caso aqui, eu quero que vocês entendam que dessa pergunta que foi feita, da chave, então você vai ter essa chavinha que vai estar ligado lá na injeção em um pino desses aqui, e esse pino, galera, é muito simples, cara, é muito simples, que eu não tenho aqui, mas, cara, muitos de vocês devem já ter ouvido falar ou devem já ter pego na mão um multímetro. Para quem nunca pegou um multímetro, cara, é uma ferramenta muito comum em oficinas, tem multímetros super baratos, de 50, 100 reais, que ele mede a tensão, sabe? Por que eu tô falando do multímetro? Porque essa entrada, ela funciona como se fosse um multímetro medindo tensão. Ela consegue medir quantos volts tem ali, certo? Como se fosse você medir a tomada da sua casa. De uma maneira bem simples, para todo mundo entender. Mas olha como é muito simples. A injeção, ela mede tensão elétrica. 1 volt, 2 volts, 3 volts, 4 volts, 0 volts, 5 volts. E conforme você vai mexendo aqui, a chave dá um sinal de tensão diferente, beleza?